pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula, iremos resolver as atividades de Química da semana 4 do terceiro ano do ensino médio regular. Essas atividades são sobre reação de saponificação. Mas antes de irmos para a resolução, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, se ainda não tiverem inscrito, ative as notificações, dê um like nessa aula se você gostar e se tiver alguma dúvida, deixe um comentário, vai ser um prazer responder. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Vamos para as resoluções depois da vinheta. Como de costume, vamos falar um pouquinho de teoria antes das atividades. O que é reação de saponificação? É uma reação entre um éster que reage em meio aquoso. O que é meio aquoso? Meio em que o solvente é água, com a base forte, ou seja, é uma hidrólise alcalina. Os produtos formados são um sal orgânico e um álcool, certinho? Então, vamos lá. Por que essa reação é chamada de saponificação? Porque uma reação desse tipo, um éster reagindo com base forte, forma sabão. Então, por isso que essa reação ficou conhecida como saponificação. Então, aqui, ó, nós temos o éster. Na verdade, aqui, ó, é um triéster. Nós temos 3 grupos funcionais aqui, éster. Então, conhecido como glicerídeo, que são encontrados em óleos e gorduras, ok? Vegetais ou animais. Quando essas substâncias reagem com base forte, por exemplo, hidróxido de sódio, em meio aquoso sob aquecimento, vão formar aqui sais orgânicos, ou também chamados de sais de ácido carboxílico. Porque aqui, ó, se fosse um ácido carboxílico, seria COOH. Mas aqui substituiu o hidrogênio ácido pelo sódio. Então, formou um sal orgânico, ou também chamado sal de ácido carboxílico. E, como subproduto da reação, formou o álcool, o triol, conhecido como glicerol ou glicerina. Certo? Vamos às atividades? Atividade 1. Explique, demonstrando através da estrutura química do sabão, como ela interage com a gordura e como ela interage com a água. Então, aqui, ó, deu a estrutura do sabão e deu também a estrutura de detergente. Gente, detergente não é sal de ácido carboxílico, não. É um sal orgânico, mas é um sal de ácido sulfônico, tá bom? Esse aqui é o sal de ácido carboxílico, é o sabão. Já detergente é o sal do ácido sulfônico. Mas todos os dois são sais orgânicos, certinho? Aqui, ó, tá pedindo pra gente explicar a estrutura química, a parte que interage com a gordura e a parte que interage com a água. Gordura, gente, é uma substância apolar e a água é uma substância polar. Então, aqui, ó, representei novamente a estrutura do sabão. Essa parte aqui, a parte do hidrocarboneto, é a parte apolar, é a parte que vai interagir com a gordura. E aqui, essa parte do grupo funcional do sal é que vai interagir com a água, que é a parte polar. Então, como que, na verdade, essa interação das moléculas aqui do sabão com a gordura e a água? Na verdade, vai formar o que nós chamamos de micela. Então, o que seriam as micelas? Seriam aqui essa estrutura, onde cada bolinha com esse riscadinho aqui, ela representa, na verdade, uma molécula de sabão, onde essa bolinha, ela representa a parte polar, que seria aqui, ó, essa aqui seria a representação, que tá aqui desenhado na bolinha, e esse riscadinho aqui seria a cadeia carbônica, a parte apolar. Então, a parte apolar vai interagir com a gotícula de gordura. Então, em torno da gotícula de gordura vai estar toda a parte apolar aqui. E na parte externa vai estar interagindo com a água. Então, essas micelas, elas vão
ser carregadas junto com a água, por exemplo, quando você estiver limpando uma superfície gordurosa, certinho? Então, a parte apolar que interage com as moléculas de gordura fica voltada para o interior, com o aprisionamento aqui da gotícula de gordura. E a parte aqui externa vai interagir com a água, certinho? Entenderam? Então, essa era a atividade 1. Falar que a parte que interage com a gordura é a parte apolar, a cadeia carbônica, né? E a parte polar é a parte do grupo funcional que interage com a água. Certinho? Vamos à próxima atividade, atividade 2. A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão depende da sua propriedade de formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com as substâncias polares, como a água, e partes que interagem com a substância apolar, como as gorduras e os óleos. A substância capaz de formar as estruturas mencionadas então, gente, a substância capaz de formar as micelas são moléculas de sabão, né? São substâncias que têm cadeia carbônica longa e uma parte polar, que podem ser os sais orgânicos, né? Então, a letra A é uma estrutura de sabão? Não. A letra A só tem carbono e hidrogênio. É uma substância unicamente apolar. Não forma micela, tá bom? Não tem a parte polar e a parte apolar. Essa aqui, gente, tem a parte apolar e tem a parte aqui, ó, polar, o sal orgânico. Então, a letra B, sim, ela forma micela. Letra C. Gente, a parte da cadeia carbônica é muito pequenininha. Então, não vai ter aquela parte apolar efetiva. Então, essa substância aqui, ela não tem a propriedade de formar micela. Aqui, gente, também é uma substância que ela tem uma cadeia carbônica muito pequena. Não vai formar micela. E aqui a mesma coisa. É praticamente uma substância toda apolar. Nós temos aqui o oxigênio, né? Isso aqui é um éter, mas a polaridade do éter não tem a capacidade de formar micela, tá bom? Teria que ser uma parte polar de um lado e apolar do outro. E aqui nós temos a parte polar bem no interior, não tem como formar micela. Então, resposta da atividade 2, letra B. Atividade 3. O sabão é um sal obtido através da reação de um ácido graxo com uma base, normalmente hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, que são bases fortes. A estrutura química abaixo representa um sabão. Para explicar as propriedades de limpeza do sabão, sua estrutura é dividida em duas partes, 1 e 2, conforme mostrado na estrutura representativas. Como são denominadas as partes 1 e 2 na estrutura? Então, gente, a parte 1, ela é a parte apolar e a parte 2 é a parte polar. Letra B. No processo da limpeza, uma dessas partes interage com a sujeira e a outra com a água. Explique como isso ocorre. Então, a parte que vai interagir com a sujeira é a parte 1, é a parte apolar. E a parte que vai interagir com a água é a parte polar, a parte 2. E aí, como que é essa interação? É por meio de micelas, né? Onde a parte externa aqui é a parte polar, que vai interagir com a água, e a parte interna aqui vai estar a presença da gotícula de gordura, da sujeira, né? E aí vai interagir aqui com a parte 2, a parte apolar. Certinho? E a letra C. Faça uma associação entre a estrutura química dos sabões com a eliminação do vírus da Covid-19. Porque os sabões são considerados excelentes aliados no combate a esse vírus. Então, gente, essa alternativa ela é similar ao desafio lá do volume 2, da semana 4. Então, como que a gente responde isso aqui? Então, aqui é a estrutura do coronavírus, né? Então, o que interessa a gente? É esse envelope aqui lipoproteico. O sabão, ele vai interagir exatamente com essa estrutura. Então, a molécula do sabão e do detergente, né? Que são os sais orgânicos, mas nessa situação aqui dessa atividade é o sabão.
interage com o envelope lipoproteico do vírus. Essa interação ela promove o rompimento dessa camada, desse envelope lipoproteico, desse envelope viral. E isso vai impedir o vírus a se aderir na célula e vai impedir que ele a parasite. Certinho? Próxima atividade, atividade 4. Industrialmente, a hidrólise alcalina de um éster de ácido graxo e glicerol é utilizada para a obtenção de sais de ácidos graxos, que são sabões. A produção de sabão caseiro é bastante comum em localidades no interior. Para tanto, os reagentes utilizados na indústria podem ser substituídos por reagentes caseiros, tais como. Então, para a gente obter o sabão caseiro, a gente precisa fazer uma hidrólise alcalina de um éster, certo? Então, letra A, suco de limão e restos de comida. Gente, suco de limão é ácido. Limão, o suco do limão é uma substância ácida. Então, nunca vai ser uma hidrólise alcalina. Banha de porco e cinzas de carvão vegetal. Então, gente, a banha de porco são óleos, né? São ésteres, são triglicerídeos. E a cinza é uma substância alcalina. Então, sim, letra B, ela é uma alternativa para fazer sabão caseiro. Cera de abelha e gordura de coco. Ambos são ésteres, então aqui a gente não tem a base forte. Gordura de animal e farinha de milho. Gordura de animal é o éster, mas a farinha de milho, ela não é uma base forte. Soda cáustica, base forte, e proteína animal. Proteína animal, gente, não é éster, então não tem como fazer sabão. Então, atividade 4, letra B. Última atividade, atividade 5. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares, assim como os sabões. A parte única dos tensoativos interage com as substâncias polares, mesma situação do sabão. E a parte lipofílica interage com as apolares. As estruturas orgânicas de um tensoativo pode ser representada por. Então vamos lá. Nós temos aqui a parte apolar, que não vai interagir com a água, e a parte polar, que sim vai interagir com a água. Então essa parte aqui, ó, ela é a parte lipofílica. Ela não vai interagir com a água. E essa aqui é a parte iônica, que interage com a água. O desenho que vai representar essa interação vai ser o desenho em que essa parte aqui não está em contato com a água. Então, letra A. Essa parte apolar está em contato com a água, então não é um desenho representativo. Assim como na letra B, essa parte apolar também está em contato com a água, porque o nível da água está aqui. Letra C, está falando que a parte desse tensoativo que está interagindo com a água é a parte apolar, então também está errado. Aqui a mesma coisa, o nível da água está aqui, significa que toda a estrutura do tensoativo está na água. E a letra E, se o nível da água está aqui, está mostrando que apenas a bolinha, que é essa parte polar aqui do desenho representativo, que está interagindo com a água. Essa parte aqui, as ondulações, não estão interagindo com a água, está acima do nível da água. Então, a letra E é a resposta para essa atividade. Então, chegamos ao fim das atividades. Mas para a gente finalizar a aula, tem um Vamos Pensar Sobre. Está pedindo para pesquisar sobre como é feita a coleta de óleo usado em seu bairro ou comunidade onde vive. Verifique se há algum impacto ambiental em sua comunidade relacionada ao descarte de resíduos de óleos, gorduras e vasilhames no meio ambiente. Faça um pequeno texto relatando essa experiência. Bom, isso é particular de cada um. Eu não vou fazer aqui o texto para vocês e não tem como eu falar para vocês como é feita a coleta de óleos e gorduras onde vocês moram. Mas eu vou aqui falar para vocês os impactos ambientais em que os óleos e gorduras descartados de forma inadequada eles podem ocasionar, né, no ambiente. Então, eu fiz aqui algumas pontuações muito importantes. Primeiro, os óleos e gorduras, eles são resíduos considerados perigosos para o meio ambiente e também para a saúde humana. Por quê? Porque eles vão causar sérios danos ao meio ambiente.
como, se jogados no solo, eles vão matar a vegetação e os micro-organismos existentes ali. Eles vão destruir o humus, eles vão causar a infertilidade da área, eles podem chegar até atingir o lençol freático, que vai inutilizar os poços da região do entorno. Se jogado no esgoto, esses óleos e gorduras eles vão comprometer o funcionamento da estação de tratamento de esgoto, podendo chegar a causar os entopimentos e as interrupções do funcionamento desse serviço, que é essencial, né? E os óleos e gorduras, eles podem servir como matéria-prima na fabricação de diversos produtos. Então, por isso, o descarte adequado, ele vai trazer benefício. Eles podem ser matéria-prima para biodiesel, para tinta, para óleos, para engrenagem, sabões, né, que é o tema da nossa aula, detergente, entre outras finalidades, certinho? Então, por isso que é importante saber se no seu bairro ou na sua comunidade tem a coleta desses óleos, né? Não é uma forma adequada descartar óleos na rede de esgoto, né? Muita gente faz isso, descarta na própria pia da cozinha e isso é muito errado, não pode acontecer. Certinho, pessoal? Finalizamos aqui a aula, a última aula do volume 3. Aguardo vocês no nosso próximo volume do PET. Fiquem com Deus!